Fala galera, o tema da semana para aprofundamento é a revolta da vacina, que eu escolhi porque ele voltou à tona, né, devido à Covid-19. É impressionante como a memória desse evento ela é evocada. Geralmente se faz uma associação da revolta da vacina com certa passividade da população que teria reagido ao governo que não soube orientar os cidadãos com relação aos benefícios da vacina contra a varíola. No entanto, quando a gente olha para o processo histórico em si, ele é muito mais complexo do que isso, né? Eu acredito que esse senso comum que surge e essa narrativa toda sobre a revolta, talvez exista para dar conta de certa ilusão biográfica da vida do Oswaldo Cruz, né? Que virou um herói nacional. Então você tem a crise e depois você tem o ápice quando ele consegue erradicar a febre amarela e combater a varíola. Então, de forma eficaz a varíola. Então, talvez esteja aí o porquê que só determinados aspectos da revolta da vacina vêm à tona quando a memória é evocada. Mas a gente vai tentar trabalhar um pouco de forma mais pormenorizada a revolta da vacina. Ela acontece no contexto do governo Rodrigues Alves, né, que tinha como discurso oficial o saneamento e melhoramento do Porto do Rio de Janeiro, então ela inseriu a capital federal num processo de remodelamento, de reurbanização que tinha como bases a Europa, que tinha como Paris o seu espelho, era um aburguesamento da cultura por meio da arquitetura, das reformas urbanas, dos ideais, de costumes, e que, portanto, era uma modernização autoritária, conservadora, e que vai excluir socioespacialmente a população mais pobre do Rio de Janeiro. Ele vai consolidar o poder das oligarquias paulistas, dos cafeicultores paulistas, que começa em toda aquela construção política da política dos governadores pelo Campos Salles, que a gente estuda lá no nono ano, quando vai falar da política do café com leite com vocês, na Primeira República ou República Velha, e que vai ter nesse processo de modernização autoritária do Rio de Janeiro o seu lugar de consolidação de poder e de construção de uma imagem para se mostrar para o exterior. Olha como o Rio de Janeiro, agora, o Brasil é um país moderno e o Rio de Janeiro tem uma capital à altura das europeias. A ideia era modernizar o porto para facilitar a circulação de mercadorias, abrir novas ruas, mudar de fato, o código de posturas é sobre isso, né? Mudar fachada, reurbanizar a cidade e também combater as endemias, como a varíola, a peste bubônica, a febre amarela, né? Cólera, tifo e por aí vai, né? Mas principalmente essas três, né? A febre amarela e a varíola, então, que matavam muitas pessoas. Eu botei a foto aí do lado do Rodrigues Alves, tem o Lauro Miller, que era o ministro da Indústria, Aviação e Obras Públicas, que ficou a ele designado, a ele ficou designada as obras do Porto, e também a construção da Avenida Central, que hoje em dia é a Avenida Rio Branco. Ao lado dele tem o JJ Seabra, José Joaquim Seabra, que era o ministro da Justiça e Negócios Interiores. E eu botei ele só para dizer que o Oswaldo Cruz era subordinado a ele. O Oswaldo Cruz era o diretor-geral de saúde pública, está aí embaixo a foto do Oswaldo Cruz, vocês conhecem. E do lado a gente tem o Francisco Pereira Passos, que foi nomeado prefeito do Distrito Federal. Nessa época o prefeito ele era nomeado. E tanto o Oswaldo Cruz quanto o Pereira Passos vão ter plenos poderes para agir nesse projeto de remodelamento, de reurbanização da cidade do Rio de Janeiro e de combate às doenças. Plenos poderes mesmo, tá? Eles praticamente não tinham qualquer limite para poder agir, no caso do Pereira Passos, no famoso bota abaixo das demolições para abertura de novas ruas e alargamento de outras. Bom, eu não vou ficar muito preso sobre as reformas urbanas propriamente, porque a gente tem que fazer o nosso recorte aqui no aprofundamento para não ficar muito tempo na vacinação obrigatória. Eu botei uma foto final aqui da Avenida Central, que era o símbolo das reformas urbanas do Pereira Passos, apesar da Avenida Central ter sido controlada pelo Lauro Miller, mas é uma foto do Marco Ferrez de 1910, né? Hoje em dia Rio Branco pra gente é um pouco diferente, né? Tem aqueles prédios enormes, né? A gente parece que fica engolido ali, mas ela era um grande boulevard. E embaixo tem os dados populacionais do Rio de Janeiro, né, desse processo de metropolização. Em 1890, o Rio de Janeiro tinha mais ou menos, pouco mais de 500 mil pessoas. Em 1906, mais ou menos próximo do período da Revolta, que foi de 1904, tinha pouco mais de 800 mil pessoas. E em 1920 vai pular para 1 milhão de pessoas. Né? Então, é um processo de crescimento muito grande. E com relação à população mais pobre, vai ser de total exclusão. Né? Inclusive, já desde o governo Campos Salles, ampliou-se o quadro de miséria no Brasil, né? Dificuldade de emprego, custo de vida muito alto. E todo o processo de reforma urbana, ele vai ser também de exclusão desses sujeitos do centro da cidade. Então é uma segregação socioespacial da população mais pobre do Rio de Janeiro. Isso era parte do projeto de hegemonia da oligarquia paulista, né? Não era
incluir a população. A república não era uma república para todos. Bom, especificamente sobre a vacina, ela foi usada no Brasil pela primeira vez em 1798, mas só vai ser adotada de forma mais intensa quando foi criada a Junta Vacínica da Corte, em 1811. Mas ainda assim não era a técnica mais utilizada. Na época tinha muito também, e era mais comum, a varolização, que era pegar o pus de uma pessoa doente, já numa fase final de recuperação, e injetar ela numa pessoa saudável, e aí a pessoa produziria anticorpos. Né? A vacina que o Oswaldo Cruz vai usar, ela vai ser feita em laboratórios, usando material extraído de animal. E o popular, né, nos boatos que circulavam, né, nos jornais, é de que era a varíola da vaca, porque o elemento extraído do animal não era a varíola humana, né? E, bom, aqui é que nascia o pomo da discórdia, porque entre os próprios cientistas não existia um consenso sobre qual seria a melhor técnica. Valorização, vacinação braço a braço, que era injetar numa pessoa e dali tirando e dando vacina em outras, ou mesmo a vacina animal, que depois vai ser utilizada pelo Oswaldo Cruz. Ao mesmo tempo, existia, que os cientistas divergiam sobre isso, existia também uma tradição cultural no Brasil de valorização. Algumas regiões da África já praticavam, por sua vez, quer dizer, era um conhecimento popular, uma sabedoria popular que já era muito antiga e que foi trazida, foi ressignificada no Brasil por conta da escravidão e que tinha aspectos simbólicos e práticos mesmo, né? Existia um aspecto simbólico em si do culto ao orixá, o Baluaê, que era aquele que tinha o poder dual, tanto de enviar a doença como de neutralizar, curar as pessoas, e a prática do candomblé está ali existindo no Rio de Janeiro nesse momento, né, claro, e também da prática do curandeiro, do exercício prático da cultura popular, dos saberes populares, né, do sujeito que ia lá e fazia a valorização nas pessoas. E aí, em meio aos debates dos cientistas sobre o que se daria certo ou não, se a vacina era boa ou não, e do autoritarismo do governo com relação a esse processo de imunização da população, é claro que a população mais pobre do Rio de Janeiro, vivendo todo esse contexto, vai optar por ficar pelo seu conhecimento, pelos seus saberes, pela sua prática tradicional, né? Isso explica e justifica um pouco da própria revolta da vacina. Portanto, desde a década de 1870, existia, então lá no período imperial, já existia uma tentativa de controle e combate à varíola inclusive sobre as habitações coletivas e cortiços, onde moravam as populações mais pobres. Né? E vai surgir, desde então, normativas de vacinação compulsória e as pessoas tentando reagir, tentando burlar essas regras, e o que o governo republicano vai fazer é transformar isso num princípio norteador da ação do governo, no caso especificamente do Oswaldo Cruz, quando a gente vai falar da revolta da vacina, e criar normativas que vão ampliar o poder de ação desse governo sobre essa população, e aí também vai gerar uma reação. Né? Mas a gente pode tentar contextualizar de forma mais complexa isso, né? Para além da vacina, como uma tentativa de reorganização do mundo do trabalho do final do século XIX e início do século XX. Né? É bom lembrar que desde 1870 você também tem as leis abolicionistas, ventre livre, sexagenários, depois a Lei Áurea, e tudo isso faz com que a elite brasileira tente criar meios, mecanismos de controlar a população mais pobre, né? Não tinha mais o cativeiro e você cria outras formas. E aí a gente pode, isso vai valer inclusive para a prática da valorização, para a prática popular tradicional de combate à vacina. Eu vou sumir daqui um pouquinho para poder mostrar em termos legais o que eu estou querendo dizer. Quer ver, por exemplo, no Código Penal de 1890, a Lei Áurea de 1890, Código Penal já no período republicano, era um crime contra a saúde pública. Artigo 157. Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar talismãs, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública. Então, a religiosidade brasileira, popular brasileira, ela vai ser muito perseguida e vai ser considerada um crime contra a saúde pública. Depois do artigo vinham as penas para as pessoas que estivessem praticando ou que fossem capturados praticando esse tipo de o espiritismo, ou as magias, como a elite brasileira falava. E é claro que isso vai ser utilizado para perseguição da religiosidade africana no Brasil, mas também com a prática da valorização. Olha o artigo 158. Era um crime contra a saúde pública ministrar ou simplesmente prescrever como meio curativo para uso interno ou externo, ou sob qualquer forma preparada, substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo assim o ofício do denominado curandeiro. Então, o Oswaldo Cruz não é da época de 1890,
Oswaldo Cruz não é de 1890, no entanto, ele vai se utilizar da normativa que já existia do governo federal para poder agir contra a população mais pobre, inclusive com relação à valorização. Bom, especificamente sobre o ano de 1904, o tema da vacinação obrigatória ela vai ganhar muita relevância e destaque na imprensa, no Congresso e entre a população do Rio de Janeiro. A lei chegou a ser enviada para a Câmara para votação, foi vetada por atentar contra a liberdade do indivíduo, mas o governo vai criar inúmeras normativas para tentar ampliar o poder de ação tanto do diretor de saúde pública, mas também dos seus subordinados, delegados, inspetores de saúde, né, que vão ter, de fato, poder de polícia. A gente associa muito a ideia da vigilância sanitária ao Código de Defesa do Consumidor, né, deles entrarem num restaurante, num bar, e poder ver se tem algum alimento falsificado ou fora da validade, mas ali naquele período eles vão ter de fato um poder de polícia e uma ação muito mais de punição, né, e de controle da população, e isso obviamente vai atingir principalmente a população mais pobre, que moravam lá nas habitações coletivas e aí aqueles casarões que eram todos divididos internamente e às vezes num determinado espaço com várias pessoas, várias famílias morando ao mesmo tempo. Vai valer também para os cortiços, né, para os barracões de madeira que existiam no Rio de Janeiro. Aqui a foto do Augusto Malta, de 1906, por exemplo. Né? É claro que sobre essa população mais pobre aqui vai ser a ação muito mais forte do governo. Né? Eles não vão ter quase poder nenhum de reação. Isso vai estar presente em inúmeras normativas do próprio governo, bem antes da revolta, bem antes da lei de vacinação obrigatória. Então, em 1904, isso ganha muita força. Por exemplo, eu estou aqui me desligando para poder mostrar as leis. O governo vai criar um decreto em 5 de janeiro de 1904 que vai criar o Código Sanitário Brasileiro, né? Que alguns vão chamar de Código de Torturas. O artigo 1º desse código falava que o Oswaldo Cruz e seus subordinados poderiam apreender e destruir os gêneros deteriorados ou considerados nocivos à saúde. Então, eles podiam entrar nas casas e jogar fora e levar para os laboratórios e punir pessoas se eles achassem que os gêneros alimentícios estivessem deteriorados. Eles podiam sequestrar e podiam fazer o sequestro e a venda de animais ou objetos cuja existência nas habitações fosse proibidas. Então, imagine entrar num cortiço, pegar galinhas, porcos, os animais que as pessoas criavam para consumo próprio ali, ou para vender, né, no mercado central e por aí vai, e simplesmente levar os objetos e vendê-los ou destruí-los, né? Eles podiam interditar prédios, ainda no artigo 1º está lá, interdição de prédios, obras e construções. Então isso, teoricamente, vai ajudar muito no bota abaixo do Pereira Passos, e o Oswaldo Cruz tinha poder para isso. Quanto aos prédios, eles podem ser desocupados amigável ou judicialmente pelos inquilinos dentro de 1 a 8 dias, olha só. Né? Às vezes um cortiço tinha que ser desabitado, numa rapidez, as pessoas perdiam todos os seus objetos. Olha o nível de arbitrariedade, de crueldade, de autoritarismo do governo. Os prédios podiam ser reparados, sofreram uma reforma, ou demolidos pelos seus proprietários no prazo designado pelo governo. Ou, se eles se recusassem a fazê-lo ou não fizessem, as demolições eram feitas pelo governo e o valor, as custas, ficavam a cargo do proprietário. Então, o governo tinha um poder muito grande de atuação sobre a população mais pobre, sobre as construções dessa população mais pobre. Em março de 1904, eles vão regulamentar ainda mais a ação dessa polícia sanitária e dessa diretoria de saúde pública. O decreto 5.156, de 8 de março, vai dizer o seguinte, artigo 23. Cabe aos inspetores sanitários, à polícia sanitária, examinar com o máximo cuidado as condições higiênicas das habitações, principalmente as habitações coletivas, verificando as infrações ou inconvenientes à saúde pública que forem encontrados, exigindo, neste caso, as modificações precisas a bem da salubridade da habitação. Então eles podiam examinar, entrar, pegar as coisas, os objetos, jogar fora, eles podiam fazer uma limpeza com o que eles considerassem essencial, com poder de polícia. Eles podiam aplicar as vacinas antivaríolicas e antipestosas nas pessoas durante os seus plantões nos domicílios, registrando tudo isso nos livros competentes. Eles podiam entrar e vacinar as pessoas. Então não existia vacinação obrigatória na lei, mas na prática já existia. Eles podiam verificar
e eles tinham como dever verificar as reclamações e denúncias. Então, eles praticavam a ação e eles verificavam as denúncias feitas. Olha o nível de autoritarismo dessa legislação. Tirania mesmo, né? Eles podiam apreender os gêneros alimentícios, bebidas e outros produtos. Então, era a própria polícia que podia entrar ali. Aquilo que eles julgassem falsificados e condenados, imprestáveis para alimentação. Então, você imagina o que não aconteceu com a população mais pobre do Rio de Janeiro, tendo essa legislação autoritária nas mãos desses sujeitos, né? Se os inspetores descobrissem que alguém estivesse doente, eles, por exemplo, de peste bubônica, eles tinham que mandar alguém para a porta da habitação, impedir a entrada e saída das pessoas. Se as pessoas não fossem imunizadas, elas eram removidas para um edifício apropriado, onde tinha uma vigilância durante 5 dias, e as despesas da estadia corriam por conta dessas pessoas isoladas. Então imagina um sujeito pobre tendo que ficar preso durante 5 dias num lugar, depois ainda ter que pagar por isso. A varíola era a mesma coisa. Se as pessoas não quisessem ser vacinadas, o artigo 209 falava o seguinte: se as pessoas tivessem e não quisessem ser vacinadas, elas podiam ser recolhidas para um edifício apropriado durante 12 dias, tendo que pagar as custas disso. Artigo 212. O número de vacinações e revacinações praticadas pelo inspetor sanitário, pela polícia sanitária, era um dos elementos de recomendação para o funcionário e levado em conta para ajuizar os seus méritos. Então, uma promoção, um aumento salarial passava pela quantidade de pessoas que elas vacinavam. Então, na prática, a vacinação obrigatória já estava acontecendo. A gente pode dizer, inclusive, que o recorde está associado a essa legislação que foi criada em janeiro e em março de 1904. Né? Em 1904 você tem um recorde de mais de 80 mil pessoas vacinadas no Rio de Janeiro, que foi um recorde absoluto. Né? O anterior era de mais ou menos 29 mil pessoas vacinadas. Então, na prática, já estava acontecendo. O que vai se dar de fato é que, na virada de outubro para novembro, o Congresso aprova a lei de vacinação obrigatória, que teria que passar por uma regulamentação. No dia 9 de novembro, o Jornal Notícia ele publica a proposta de vacinação da vacinação obrigatória. A partir daí começa a chamada revolta da vacina, a população sai às ruas. Uma liga contra a vacinação obrigatória que tinha sido criada na virada de outubro para novembro também, ainda que a ideia tivesse em agosto, ela, comandada pelo Lauro Sodré, eles começam a se reunir, e aí ali vai se reunir no Centro das Classes Operárias, então você tem segmentos do trabalhismo carioca presentes ali, fazendo abaixo-assinado, que já estavam mandando para o Congresso. Você tem intelectuais que estão se colocando contra desde antes da aprovação da vacinação obrigatória, falando sobre a inviolabilidade do lar, sobre como aquela legislação ela feriu o princípio da liberdade individual. Todos eles se juntam, se revoltam naquele caldeirão que já está acontecendo desde 1904, com toda aquela legislação autoritária. Quando surge a proposta da regulamentação, em novembro de 1904, a população sai às ruas, começa a gritar contra a vacina, contra a polícia reprime o movimento, o Rio de Janeiro vira um grande palco de guerra. A Liga contra a vacinação obrigatória do Lauro Sodré não consegue controlar, não consegue pautar e ser a liderança do movimento, quer dizer, é um movimento muito difuso, muito heterogêneo, que eles não têm controle nenhum. Inclusive, o Lauro Sodré fala em tentar recuar e não consegue mais. A população mais pobre começa a criar barricadas, principalmente nos bairros mais populares, como a Saúde e a Gamboa. Em dia 14, alguns militares eles tentam derrubar o presidente Rodrigues Alves, eles conseguem tomar a escola da Praia Vermelha, mas a escola de Realengo, a resistência foi maior, ela era dirigida pelo Hermes da Fonseca, que depois vai ser presidente da República, e eles conseguem reprimir o movimento. Eles usando o artifício da Constituição Federal, eles censuram a imprensa. Depois da sedição militar, o governo pede no dia 15 o estado de sítio, que vai durar por 30 dias, estado de exceção, e depois por mais 30 dias, em dezembro, eles vão renovar. A partir daí, eles neutralizam a elite política que tinha tentado ou derrubar o governo, ou era contrária à revolta, ou era contrária à vacinação obrigatória. E aí, a partir do dia 15, eles vão atuar principalmente em cima da população mais pobre, e aí vai ser marinha, exército e policiais, cercando a Gamboa, cercando o bairro da Saúde, agindo de forma muito rigorosa, muito autoritária, muito truculenta. Oficialmente ali, assim, é impossível a gente ter dados precisos, mas alguns falam em 30 mortes, mas certamente foram muito mais. Mais de 1.000 presos. Mais de 400 pessoas, dos mais pobres, vão ser enviados para o desterro no Acre. E a população mais pobre, que já vinha sofrendo
com bota abaixo, que já vinha sofrendo com a sua exclusão socioespacial e uma segregação muito forte por conta da ação implacável do prefeito Pereira Passos, vai ver nas leis normativas que vão regrar a ação da polícia sanitária, mais uma forma de ver a sua tradição, a sua cultura, a sua prática de combate à varíola, da valorização sendo atacada, ela também vai ser a que mais vai sofrer com a repressão policial. Aqui a gente tem uma charge do Raul Pederneiras, que foi um dos articuladores da Liga contra a Vacina Obrigatória, que ele fala da censura que ele vai sofrer, mas a ação que a elite vai ter vai ser depois praticamente todo mundo anistiado, a população mais pobre é que vai ser desterrada, né? E aí a imprensa, que no primeiro momento apoia a revolta, depois que tem o controle sobre a elite, o controle sobre os militares, eles vão recuar também. E aí eles vão criar uma imagem dos revoltosos como desordeiros, né? E aí a legenda diz muito, né? Olha quantas crianças presas na fotografia, olha a legenda da revista O Malho, do dia 26 de novembro. Pessoal da Arrelia, que andou quebrando lampiões e bondes, gente desembolada e que vai seguir para o Acre. Eles estavam na Ilha das Cobras, muita tortura aconteceu ali, às vésperas do vapor. Que os bons ventos levem para lá e não voltem. Olhem para a cara deles, são crianças quando a gente olha para a foto, né? A elite brasileira, que no primeiro momento vai apoiar, e algumas charges que a gente vê, elas são anteriores à revolta, depois eles vão construir a imagem dos revoltosos como baderneiros, né? E aí é o racismo, e eles vão, no final das contas, apoiar o governo nessa repressão, nesse genocídio que vai acontecer contra a população mais pobre da cidade, como consequência da revolta da vacina. Oficialmente, 461 pessoas foram enviadas para o Acre, em desterro dessa população mais pobre, mas algumas teses atuais que tentam fazer o entrecruzamento de dados na imprensa e por aí vai, dá conta de mais ou menos 1.400, 1.600 pessoas. E a gente nunca vai saber a quantidade de mortos. Desculpa o vídeo longo, eu sou apaixonado pelo tema. É isso, galera. Tchau, tchau.